Vixe! Até arrumei ele pra ficar mais baixinho agora. E aí, como é que tá de quarentena aí? Uai, só dormindo, comendo. E aí eu tô treinando os treinos lá da academia mesmo, né? Que a gente agora tá dando as aulas tudo online. Mudando, Então a mudando o maioria dos treinos visual. tá sendo. Aí mudando o visual, fazendo TikTok agora. É, Você acompanhou as outras dos meninos? acompanhei. Meio por cima. A do Arthur eu acompanhei mais. Ontem a do Calango eu tava fazendo almoço bem na hora. Aí eu tava meio olhando e fazendo almoço, olhando e fazendo almoço. Separando aqui que eu fiz umas perguntas diferenciadas. Tem que ser de múltiplas coisas, que eu sou meio ruim de resposta escrita, resposta cursiva. Discursiva é ruim, mas tá tudo em ordem aí. Todo mundo tá guardado, ninguém tá andando demais na rua, só o necessário ou tá. Não, aqui tá, tipo, minha mãe tá trabalhando, mas a parte que ela trabalha é mais, como pode dizer assim, é mais fechada. Porque ela trabalha na central de transplante, é lá no CRER, né? Aí acaba que no CRER não tá tendo muito esse negócio de ter é, esse tipo de doença não vai para lá, né? Então não tem muito contato. E ela fica no último andar lá, só responsável pela parte de transplante, e ela não tem contato com pessoas, é só telefone, faz os agendamentos de recepção de órgão, de doação de órgão aqui de Goiás que os médicos vão liberando. Então, basicamente, ela vai, trabalha e volta. Meu irmão também está trabalhando, mas aí o dele também no restaurante, se eu não me engano, até não sei se eles abriram agora de novo, mas estava sendo só para entrega, né? Então ele ia, ficava lá dentro também, só atendendo o iFood, Uber Eats, essas coisas, e dando sequência. E voltava para casa, com questão de sair daqui umas 10 horas, chegava umas 3h30, 4, Ah, não. Então tá tudo sob controle. tá? E eu só fico aqui dentro. No máximo que eu tô saindo é igual hoje. Eu fui lá no Moreira rapidão comprar uns trem para fazer almoço. Mas de resto, fica aqui dentro, compra o máximo de coisa que dá e fica aqui dentro o máximo de dia que der também. Faz o acampamento. É. Bom, Atila, então, eu te falo, para quem está acompanhando aí, o Atila está desde o início lá do projeto do basquete, lá no Goiás, tá? Já tem um chãozinho aí. E a gente se conhece antes do Goiás, né? Às vezes o pessoal não sabe. O Atila fez parte de um projeto que teve no Jockey Clube de Goiás lá para tentar reativar o basquete lá, mas não virou. Já estava Virou na nada. decadência do clube mesmo para poder declarar falência lá. Lá era só escolinha, né? Era só as escolinhas que estavam tentando. Não chegou a ter time, não. Aí de lá para cá, vamos parar no Goiás. Já começando em cima disso aí, eu queria que você falasse, como você está desde o começo lá, desde o começo do projeto, literalmente, o que você pode falar assim que você percebeu desde aquela época até hoje, a evolução do basquete dentro do Goiás, dentro do Goiás Esporte Clube. Ah, uai, na época eu lembro ainda que, tipo, primeiro foi difícil montar o time, né? Tipo, que eu entrei já no juvenil, eu tava com, acho que era 17 na época. Mas a parte mais difícil foi montar um time que fosse voltado pro juvenil. Tanto é que eu acho que no juvenil de 2007, se eu não me engano, tinha só eu e o Gustavo na verdade tinha um avô também, né? De O juvenil nome mesmo. já fala, o apelido já fala, né? É, tinha só esses três de juvenil. O resto era sempre a categoria abaixo que completava o time de cima. Então a gente sempre sofreu muito na categoria juvenil exatamente por faltar jogador na época. E eu lembro que 2007, por ser bem iniciozão de tudo, ainda tava aquele negócio de não saber o que ia virar e tudo mais, a parte de treino era muito. Tipo, o Goiás cortava muito. Eu lembro de vezes
futebol que treinava logo, o futsal que treinava logo na sequência. A gente treinava acho que das 4 às 6, eu acho. Aí 6 horas que começava o treino do futsal, era quase sempre 15 para 6, os caras já estavam ali, assim, meio que dando aquela toreada para nós sair da quadra logo. Então, assim, sempre, no iniciozinho de tudo, sempre foi mais visto com bem longe, assim, bem distante do que é hoje, por exemplo. Tem as categorias aí, e tem jogador para praticamente todas elas, né? Que completam bem. E eu lembro que na época também, a parte de treino era só segunda e sábado. Aí a gente tentou dar uma... Minha mãe, a mãe do... Acho que era João Paulo, que era da categoria abaixo, elas tentaram negociar lá, conversar, dar uma especulada lá dentro para tentar ganhar um dia a mais de treino, porque treinar 2 vezes com essa distância muito grande de dias, o rendimento não ia vir nunca, né? E aí eles acabaram dando vamos dizer assim, para dar uma acalmada nas mães que tinha lá, fez aquele treino físico na quarta-feira, que eu não era muito presente, mas que tinha, né? Que existia, existia. Lá tinha, eu que não via muito, né? Aí, mas assim, eu lembro que a mudança que eu vi muito foi essa, assim, de ter uma sequência maior de treino. E aí de 2013, que o adulto começou do meio para o final de 2012, né? De 2013 para cá, abriu mais uma brecha, assim, mais um dia, 2 dias a mais de treino, no caso, para quem é da base, porque aí foi quando eles começaram a vir treinar com a gente, né? Porque quando 2012 foi montar o time adulto, eu não lembro quantos realmente adultos chegaram para montar esse time, mas que foram saindo ali pela tangente, né? E que realmente ficou mesmo foi eu, o Rodolfo tinha ficado também, e tinha ficado mais um que depois saiu, não lembro quem foi. Mas aí, tipo, saiu. Aí ficou só eu e o Rodolfo. E aí, nesse 2012, 2013 pra cá, que eu acho que deu uma crescida maior ainda também pela parte assim, de treinamento para a categoria de base, que aí agora a base, o Juan tá em treinar, o Homero tá voltando dos Estados Unidos, também vai treinar com a gente, então vai ter mais tempo de treino, além do treino com a base que eles já têm normal, né? Então vai ter horário de treino aí para dar e vender agora, para a base, pelo menos. É que até adulto, quando começou a ter a base, né, começou a ter sempre menino chegando, aí começou a sempre... Exatamente. E aí agora, como a base está subindo, o Juan, o Homero tá vindo sempre ajudando, então eles conseguem ter um treino bem a mais agora, né? Vai para treinar praticamente a semana inteira. Quando voltar, né? Legal. E desse pessoal que você já passou, você já treinou junto aí, queria que você falasse pra gente aí qual o grupo que você teve junto, ou o jogador, fica seu critério, que você mais gostou. Você acha não, esse ano, o grupo de tal ano, não, esse engrenou mais. Não importa assim, se ganhou mais ou se perdeu menos. Assim, um grupo que você pensa assim, não, esse grupo aqui foi uma coisa que me marcou, que me ajudou. Ou um jogador, um seu colega de time que chegou e te deu onde te deu aquela cutucada assim, pra você, não, agora então, meu norte está mais definido. Então, de time completo, assim, eu acho que o melhor que teve recente foi 2014, 2015, às vezes até 2016, mais ou menos, que era quando a gente estava treinando bem firme, que eu acho que ainda não estava com tanta preocupação com horário, né, trabalho, estudo, tendo que conciliar tudo isso, que o time estava tendo muito mais tempo para treino. Então, com relação a rendimento, eu acho que o time rendeu mais, foi um time mais sólido nesses anos. 15, 16 principalmente ali, eu acho que foi os anos que a gente foi para Rio Verde, jogou lá, ganhou. Se eu não me engano, ficamos em segundo ou terceiro no Goiano, segundo na Copa Goiânia. Então, foi os anos que a gente teve mais solidez no time. Falando no caso de time, né?
Agora, de jogador específico, os caras que normalmente tocam mais, assim, que ajudam mais, no caso para mim, pelo menos, o Vitor ajuda muito, sempre dando algum toque, às vezes a gente dá uma discutida meio assim, que ele não aceita muito que eu tente responder as falas dele, né? Mas ele sempre dá toque de passe, de visão de jogo, de alguma coisa que ajuda a crescer o time, não só eu, ou não só para ele, mas que ajuda o time a crescer de forma geral. E de colega mesmo, assim, que virou amigo depois de jogar, que eu nem conhecia, eu fui conhecer pelo Goiás, foi o próprio Gustavo. Lá de 2007, que quando a gente voltou em 2012, eu chamei ele para jogar também, mas aí ele não empolgou muito. Hoje a gente está um pouco distante, porque ia, querendo ou não, as profissões, apesar dele ser formado em educação física também, mas ele está com outro foco agora. A gente deu uma distanciada, mas a gente estava jogando umas peladinhas de vez em quando lá no Granville, quando tinha, né? Até eu começar a trabalhar bem no horário da pelada e não ter mais, para mim. Mas a gente sempre teve um contato muito próximo. E até mesmo depois que eu parei, que ele também parou, porque a gente é do mesmo ano, a gente acabou mantendo contato por muito tempo. De eu ir na casa dele pra gente jogar basquete, jogar videogame, fazer essas coisas assim, de amigo mesmo. E aí hoje, querendo ou não, o time inteiro eu trato meio como igual, assim, né? Os amigos bem próximos, o Pablo, o Vitor, o Wagner, o Léo, o Leandro, a gente vai sempre ficando bem próximo. Às vezes vai lá na casa do Vitor, passa a madrugada lá conversando. Agora não, que agora tem que ficar em casa, né? Mas na época que podia. A gente ia pra lá, passava o tempo lá sem problema. Eu acho que é basicamente isso. O Gustavo, 2007, foi um cara muito próximo meu que ajudou demais. E hoje, com relação à posição, né? Até porque a gente troca mais ideia sobre a posição, é o Vitor, eu e o Vitor, de trocar mais ideia. Ah, entendi. Legal isso aí. Essa é bom, essa troca de informação, né? Que... É bom para a evolução do time, né, de Exato. forma completa. Exatamente. Igual eu falei, tipo, às vezes é um ponto que eu não estou enxergando, ele me mostra, às vezes é um ponto que ele não está enxergando, eu mostro. A gente sempre tenta conversar muito, principalmente por ser da mesma posição e quase sempre jogar junto, né? Uhum. Não tem muito como fugir disso. Não. E dentro dessa questão de evolução, o que você acha da base treinar com adulto? O que você pensa disso? Você acha que ajuda, que atrapalha? O que você pensa? Eu acho que ajuda, tanto um lado como o outro, porque é aquele negócio, né? Querendo ou não, cada categoria tem um pouco, vamos dizer assim, um ponto forte de cada categoria. O adulto, por ser mais velho, ser mais forte um pouco, acaba que a base sente um pouco mais com relação a isso. Aí a hora que eles usam um pouco mais de correria, a gente tem que correr atrás deles, né? Mas é lógico, não dá para colocar a gente muito categoria sub-15 para treinar com a gente, porque querendo ou não, vai sentir a diferença. Por mais evoluído que seja, vai sentir uma diferença muito grande no jogo. O próprio Arthur mesmo, quando subiu de categoria, o primeiro ano dele no adulto, tanto que ele sofria de trombada mesmo, não era nem trombadinha, não era nem trombada de rebote, não. Trombada de, às vezes, fazer um bloqueio e levava uma pancada muito forte que não aguentava segurar, caía. E, querendo ou não, é assim, a transição do sub-18 para o adulto já é um pouco difícil. E aí você pegar um sub-15 fica muito difícil, mais ainda, né, para ele. Agora, eu acho que até o 17, igual o Calan que tá vindo treinar com a gente, o Marco Túlio tá vindo treinar com a gente, às vezes sente, principalmente na hora que precisa pegar uma marcação-pressão, para treinar alguma coisa mais forte, eles sentem. Mas na hora de fazer uma jogada 5 contra 5, precisa fazer um movimento mais rápido, um bloqueio, às vezes fugir da marcação mais rápido, eles conseguem muito se adaptar ao jogo e conseguir treinar bem com a gente. É lógico que é igual, acho que foi o próprio Calan mesmo que falou ontem, ou foi o Arthur também, não sei, acho que os dois devem ter falado, que é aquele negócio de ter um pouco mais de foco, né? Porque às vezes tem uns meninos que sobem, às vezes até no adulto mesmo tem jogador mesmo que, não só no nosso time, eu acho que todo time passa por isso, né? De ter aqueles jogadores que ficam mais desligados. Que aí, às vezes, igual o nosso time, a gente fica meio que brincando entre si ali,
de todo mundo, até os outros times, já sabe nossas jogadas. Principalmente a camisa, por exemplo, que é a jogada que já tem desde 2007. Todo mundo sabe a jogada, e tem jogador do nosso time que vai fazer a jogada e erra a jogada. Consegue errar. Consegue errar. Então, assim, eu acho que a questão de ajudar no treino é o foco. Se for da base e tiver com foco, for focado para treino, por mais que ele sofra com relação ao físico, ele vai conseguir render se ele conseguir fazer. Ele conseguir encaixar no jogo e fazer o que precisa ser feito. Não atropelar o colega, não correr pro lado errado, não correr para cima da bola enquanto os caras estão driblando a bola. Coisa básica, assim, do jogo, né? Se for focado, eu acho que não interfere muito a idade. Nossa. Certo. E você tem algum campeonato ou um jogo que te marcou, que você, esse eu não esqueço, esse tá nos meus highlights eternos aqui na minha cabeça. Se você tem, qual que seria? Se você consegue lembrar com detalhes, assim? Eu lembro aqui de cabeça, assim, eu lembro principalmente da final lá da Mão na Bola, eu acho que foi do ano retrasado, eu acho, que a gente chegou para jogar a final contra o Jataí, tipo, quase que na sequência da semifinal contra o Rio Verde, questão de 1 hora de prazo, assim, a gente não deu nem tempo de secar o suor, já estava jogando a final, enquanto o Jataí estava tendo um período a mais de descanso. Acho que eles 3 jogaram o primeiro jogo, a gente foi jogar depois. E aí o jogo contra o Rio Verde, aquele joguinho fácil, né? Que, igual a gente conversa, vai jogar o Goiano aqui e ganha de 50 pontos, vai jogar o Copa Mão na Bola lá, 3 pontos, 2 pontos sofrido. Aí a gente jogou, sofrido também, com a bolinha do Leandro lá, que espírita, que bate embaixo do ar, ela sobe e cai. E aí eu acho que na verdade foi os 2 anos, né? As 2 finais, que eu acho que foi meio que seguida. Eu acho que num ano foi essa, pesada, seguida uma da outra. E no outro ano foi uma que até teve prorrogação. Acho que foi no do ano seguinte. Teve a prorrogação com o Jataí também de novo na final. E a gente pegou e conseguiu ganhar. Basicamente eu e o Vitor fazendo as trocas de posição acho que era na peito. A gente deve ter feito uns 20 pontos na prorrogação só fazendo. Ele subia para receber em cima, eu corria para o meio do garrafão, recebia 2 pontos. E aí ia fazendo isso. Quando não era 2 pontos, era falta. Então a gente conseguiu ganhar o jogo basicamente na jogadinha peito, só eu e o Vitor fazendo essa troca de passe. Ele de cima jogando para baixo. E foi jogo pegado também. A parte do tempo regular mesmo foi pancado o tempo inteiro. E a gente ainda correu atrás, acho que eles conseguiram abrir uns 10 pontos quase lá da gente. E tempo de corrida é difícil correr atrás. Buscar é difícil. A gente correu e buscou o resultado, empatou o jogo, e aí na prorrogação a gente abriu e ganhou. Principalmente também, lógico, teve os méritos lá de ter jogador expulso, né, de acabar das faltas, ter feito 5 faltas. Principalmente, se eu não me engano, o Cássio deve ter feito 5 faltas e saiu do jogo, que ele pontua muito pelo time de Jataí, é um cara que é difícil de marcar. Você põe a mão na cara e o cara matando bolinha de longe ali, de jumpzinho da cabeça do garrafão. E outro jogo que me marcou muito também foi acho que foi semifinal da Copa Goiânia, que a gente jogou contra o Soldiers, que na fase regular a gente jogou contra eles e perdeu, acho que uns 20 pontos. E aí quando a gente foi jogar a semifinal, não digo que eles chegaram de salto alto, assim, achando que já tinha ganhado, não. Mas você percebia que, acho que pelo primeiro resultado, eles já foram meio que sabendo que talvez seria fácil. E a gente jogou, que o nosso jogo encaixou tão bem, não lembro o resultado, só sei que a gente ganhou bem deles na semifinal, que até quando acabou o jogo, os caras vieram falar com a gente de ter feito um jogo muito bom, de ter encaixado defesa, ter encaixado o ataque muito bem, e as bolas ainda ter tido, vamos dizer assim, a sorte de ter caído, né? A sorte de treinar para cair, né? Porque é aquele negócio, tem dia que não ajuda, mas tem dia que o treino ajuda. Essa partida que você está falando aí tem no YouTube, se alguém quiser, ela ainda foi transmitida, se alguém quiser procurar lá, tem. Essa aí, acho que foi essa mesmo. Nossa, aquele joguinho encaixou, deu tudo certo naquele jogo lá mesmo.
Porque lá não teve nem eu. E foi na época que estava começando a querer ter um ascendente o basquete, né? Que o pessoal estava indo, acompanhando os jogos, os sites iam, faria transmissão ao vivo. Isso. Foi um Que até, acho que na Copa Centro-Oeste lá eles fizeram a transmissão também. Fez transmissão. Acho que na Centro-Oeste no mesmo ano. Esse foi umas partidas boas mesmo. E o melhor de tudo que foi registrado, né? Tem registro. Essa aí tá. Tem que baixar. Eu acho que eu tenho ela salva aqui no computador também, que eu ia falar, tem que baixar, porque depois o canal fecha o YouTube lá, fecha o Facebook dele e perde o vídeo. Perde o vídeo. Mas eu acho que eu tenho ele salvo aqui. Não, isso é bom lembrar, né? Essas coisas faz bem ver o que a gente vem construindo, né? Que já tá. Não é do nada, né? Você tem um jogador preferido? Um cara que você... Não, esse cara eu gosto de ver, ou não. Pode ser na NBB, pode ser NBA, pode ser Euroliga, pode ser um colega de time, sei lá, algo. Ué, jogador, assim, que eu acho muito que vira e mexe eu procuro, querendo ou não, acaba que não foge muito dos básicos agora, né? Tipo, quase sempre vira nos mesmos, assim, igual o Calango mesmo falou que o Kobe, ele espelhava muito no Kobe. O próprio Michael Jordan, todo mundo que começa a jogar, pegar na bola de basquete, a primeira coisa que procura agora no YouTube é vídeo do Michael Jordan para ver o que ele fazia. É lógico que nesses vídeos só tem acerto, né? Que é a parte boa de assistir highlight. Mas, assim, esses caras que são fora do padrão, não dá nem para colocar muito, né, na lista, que é o que eu falo. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron, você pega esses caras para assistir, não tem nem por que pôr ele numa lista dessa. Que é como se fosse, já tá nela automaticamente. Mas hoje um cara que tá subindo demais assim, de produção, que é muito bom de ver, que provavelmente daqui um dia vai estar nessa lista também, se já não tiver, é o Luka Doncic do Dallas, o esloveno lá, e o Nikola Jokic. Esses dois eu assisto jogando, assim, principalmente, não só por ser NBA, mas que tem um acesso mais fácil, né? Mas o jeito deles jogarem é muito fácil. Eles nem cansam para jogar. O jogo fica fácil, né? Se tivesse 10 horas de jogo, eles conseguiam jogar as 10 horas do jogo sem sair do jogo. Porque você vê que eles não correm, eles nem correm. Tá andando assim, dá um passe, de repente chuta de 3, bandejinha, termina o jogo igual tem jogo, acho que temporada retrasada, que o Jokic o time tava precisando mais do Jokic no jogo. Tinha jogo que ele terminava com um triplo duplo de 40 pontos. Você olhava o cara, assim, o cara pivô praticamente 5 mesmo, assim, apesar de chutar de 3 e jogar mais aberto um pouco. Mas é pivôzão pesado, cara alto pra caramba, matando 5, 6 bolas de 3 no jogo, pegando 15 rebotes, dando 10 assistências. Você fala, e é de jeito, tipo assim, ele tá de parada, ele só recebe a bola, só tem alguém, nem cansa pra jogar. Eu acho que esses dois são os dois que eu coloco na lista que, tipo assim, de assistir e ver que é bonito de jogar. Sem ser aquelas coisas, igual, que não deixa de ser bonito também, mas que parece que chega uma hora cansa, né, de ver. De ver, tipo, por exemplo, o Zé Clavin roubando contra-ataque, terra de costa, aí chega uma hora, acaba o arsenal do que tem pra fazer e começa a repetir enterrado. Você vê o Luka, o Doncic e o Jokic jogando, não acaba. Passa embaixo das pernas, passa de costa, passa por trás, passa, bloqueia, o cara sai pra chutar. Se esses dois jogassem num time só, não ia ter nem graça de ver. E o Dallas pegou 2 europeus, né? Levou o Porzingis pra lá. O Porzingis. O Porzingis também é outro que é massa de ver. Principalmente pela altura dele, gigantesco daquele jeito, e jogando fácil também, cortando a galera mais baixa. Apesar que a magreza também ajuda pra caramba, né? O cara é magro pra caramba, comparado aos outros, né? Principalmente quando pega os pivôs que marca ele. Aí ele sobressai. Esses são os diferenciais, né? É o famoso craque, né?
Do cara Ele é sabe fora da adaptar o curva. tamanho, sabe adaptar o peso. Porque igual o DeMarcus Cousins também é outro que, por mais que hoje está sumido, porque machucou e tudo mais, mas é um cara que, por exemplo, pela altura que tem, pelo peso que tem, ele conseguiu se adaptar muito bem e, e jogar, tanto aberto como fechado, porque tanto é que ele começou a matar umas bolinhas de três, virava, mexia também, jogava cortando a galera. Mas é o cara que sabe usar o seu corpo, né? Não é aquele negócio de querer fazer o que não consegue só para meio que mostrar que consegue fazer alguma coisa diferente. Porque tem muito cara lá que é assim, que é muito forte, mas aí quer mostrar que é habilidoso, bate a bola no calcanhar. E os caras que é habilidoso, mas que é magro, quer usar a força, tromba num pivô de 150 quilos lá que tem, não aguenta o tranco. Então é saber usar o que tem, né? Saber, igual o próprio Calan mesmo estava falando ontem do peso dele, que ele sabe que vai ser magro, é saber adaptar o peso. É saber usar seu corpo do jeito que ele é. É conhecer o corpo, né, para poder tentar tirar o máximo possível, né? Já que você tocou nessa Exatamente. questão de corpo, você faz alguma coisa? Você tem algum cuidado especial que você faz? Que você se cuida, se alimenta? Que eu lembro que uma vez a gente começou a conversar a respeito, aí você falou assim, não, eu tô estudando, tô achando melhor que a gente fala comer carboidrato, mas tem o carboidrato certo para comer na hora certa, né? Queria que você falasse se você tem esse cuidado, que você pode falar, até deixar de lição para os meninos aí, quem tiver querendo alguma noção, um segredinho que você possa revelar. O ID, mandei aqui. É porque, tipo assim, a parte da dieta, eu sempre fui. Aqui em casa a gente nunca foi de comer errado demais, né? Igual, por exemplo, McDonald's mesmo, eu acho que eu fui. Esse ano eu comecei a ir um pouco mais, mas eu acho que antes desse ano, ano passado, esse ano, já tinha tipo uns 10 anos que eu não ia no McDonald's comer. Aí eu ia no Burger King, às vezes saindo do treino aí com os meninos do Goiás, eu saía do treino terça ou quinta, a gente passava no Burger King e comia. Mas era a mesma coisa, tipo, vamos supor, a gente ia na quinta-feira, eu passava semana sem comer isso. Eu não tinha esse negócio, porque tem gente que come isso todo dia, né? Come isso no almoço, come isso na janta, come isso qualquer hora do dia. Eu nunca tive essa dieta de comer comida, vamos dizer assim, comida errada, né? Sanduíche, pizza, essas coisas todo dia. Eu sempre comi, mas a regularidade era bem menor. Era sempre assim, um fim de semana, vai um sábado, vai lá no Lifebox, ou na quinta, sair do treino, vai lá no Burger King e come, alguma coisa assim. Mas aqui em casa a gente sempre teve uma dieta bem certinha. Café da manhã, sanduíchezinho de queijo e presunto, às vezes uma torradinha com manteiga, leite. Às vezes eu faço agora mesmo, eu comecei a fazer umas vitaminas com fruta, arrumei um hipercalórico, na verdade, eu que fiz mesmo, né? Que eu procurei para fazer um hipercalórico caseiro aqui, porque aqueles hipercalóricos que você compra basicamente vem só farinha no negócio. Aí eu peguei e fiz um aqui, misturando proteína, amendoim, não lembro muito bem, aveia. Tipo assim, fazer com realmente alimento, né? E não comprar pronto e trazer só farinha para comer. Aí eu tô tomando esse suplemento que eu fiz, que eu acho que ele é um pouco mais saudável do que o comprado pronto. E, e aí, basicamente, é isso. Almoço também, eu sempre almoço todo dia certinho. Pode ser que mude o horário, às vezes almoço 2 da tarde, às vezes meio-dia. Mas o almoço também sempre certo, arroz, feijão, frango. Aí é a hora que entro de dar uma pensada no que vai comer, né? Tipo de carboidrato, de proteína, variar um pouco isso. Aqui em casa a gente também tem um costume, principalmente agora, acho que nos últimos 4 anos, mais ou menos, a gente tem uma dieta bem assim, arroz integral, minha mãe gosta muito, então a gente sempre come, batata doce, frango, ovo, sempre alimento mais leve. Não tem aquele negócio de comer carne vermelha todo dia, comer fritura, a gente quase nunca come isso. E à noite também, mesma coisa. É bem raro ficar fugindo tanto da dieta. Eu chego aqui em casa, a gente não tem muito costume aqui em casa de jantar, mas aí o lanche, a gente faz um lanche bem feito. Por mais que às vezes seja pão de queijo, com leite, com cafezinho, mas a gente faz, tipo,
Um dia é pão de queijo, no outro dia faz um sanduíche, queijo, presunto. Aí minha mãe gosta muito de fazer aquele patezinho de frango. É, basicamente isso. Sempre comendo carboidrato, sempre variando nessas coisas. Carboidrato, proteína, mas sempre mais limpo de gordura, né? Nada de muito conservante, igual o que eu falei do McDonald's e Burger King, né? Você compra um negócio e ele dura 6 meses na geladeira, você pode comer depois que tá bom. Aqui a gente sempre comeu comida muito saudável. E a E aí parte agora física, o que a gente começou a você comprar, tem? mas... Você tem alguma coisa aí que você faz? Então, aí a parte física sempre, eu acho que o período que eu parei de jogar foi o período que eu fiquei parado mesmo, né, de tudo. Não fazia musculação, não fazia nada. Agora, de mais ou menos uns 2, 3 anos para cá, que eu comecei a conciliar junto com o CrossFit, eu tô treinando o CrossFit e o basquete junto. Eu senti uma diferença, uma evolução muito grande no físico por causa disso. Lógico, tem que saber meio que dosar os dois, porque não adianta você querer treinar o CrossFit para ser atleta de CrossFit e treinar o basquete para ser atleta de basquete. Os dois juntos não dá. Você vai ter que maneirar em carga no CrossFit, você vai ter que, ou se você quiser focar no CrossFit para querer ser atleta de CrossFit, vai ter que maneirar no basquete, porque a questão de pesar muito nos dois é que vai sentir, o corpo sente, né? Principalmente quando eu comecei o CrossFit, eu comecei a dar uma empolgada nele, e eu tava treinando todos os dias, de segunda a sexta, e se eu não me engano, foi bem na época que, acho que foi no último ano do Jockey. Tem quanto tempo que a gente tá lá do Jockey? Nós saímos de Tem lá uns 4 anos? tem uns 4 anos. Ah, não, então não tava lá mais, não. Porque eu lembro que eu tava treinando os dois e tava tendo muito treino seguido. Tipo assim, eu treinava de segunda a sexta. Ah, não, eu acho que mas era por isso. Era de segunda a sexta eu tava treinando o CrossFit, tipo 5 horas da tarde. E aí terça e quinta, segunda e quarta tinha um treino lá na GMP. Sábado tinha jogo. E aí quase sempre, como eu tava tendo intervalo nos horários da academia de aula, eu tava conseguindo ir na pelada que eu falei que jogava com o Gustavo. Então, basicamente, na semana eu tava tendo uns 5 dias de CrossFit e uns 4 de jogo de basquete. Era 2 horas de treino, a pelada lá também era 2 horas de pelada, mas é aquele negócio, quem joga, quem sabe jogar, normalmente joga mais forte, então cansa do mesmo jeito. E não quer Então, perder, basicamente, eu né? tava tendo... Não quer perder na pelada. Não quer perder pra ninguém, ainda mais porque no fim tem aquela zoadinha, né? Aí, basicamente, nesse período que foi quando eu comecei a maneirar um pouco mais, porque eu tava treinando os 5 dias de CrossFit, eu tava treinando, assim, no talo mesmo. Era pra pôr carga, eu colocava carga, era pra correr, eu tava correndo, era pra pular, eu tava pulando. E aí eu lembro que no fim do ano, meu ombro sentiu demais. Tanto é que eu fui no médico pra olhar e tinha dado, tipo, uma tendinite lá, um iniciozinho de tendinite. Que eu lembro que eu ia beber água, meu ombro doía de fazer o movimento de beber o copo d'água. Aí eu peguei, fui no médico, fui ver o que era. Aí ele pegou e falou, não, ó, tá com um iniciozinho de tendinite, então assim, se você conseguir ficar pelo menos 1 mês, 2 meses parado aí, fazendo só fisioterapia, recuperando ele, é melhor do que você forçar. Aí eu comecei a fazer o CrossFit, eu baixei muito as cargas, mantive só pezinho assim para não perder o ritmo. O basquete eu mantive, mas do mesmo jeito também, assim, evitava ir em certas bolas que ia dar muito tranco e tudo mais. E estava fazendo a fisioterapia. Mas, em resumo, o que eu normalmente faço, sempre fiz, foi ter pelo menos uns 3 dias de musculação, ou crossfit, no caso agora, e conciliar com os horários do basquete, né? Que antes estava sendo segunda e quarta na GMP, agora está tendo terça e quinta no Goiás também. Então, agora tem mais dias de basquete, então eu pego um pouco mais leve no crossfit, mas também sem deixar de ser desafiador, né? Porque se você ficar muito leve, não gera evolução no corpo, no físico, tanto cardio como de força mesmo. Uhum. Eu vou entrar agora, eu quero fazer tentar fazer um bate e volta com você aqui. Pode ficar tranquilo que não tem polêmica não, por enquanto. Por enquanto não. Cadê aqui?
Um jogador folgado. Aquele cara que. Um parceiro seu e um cara de outra equipe. Folgado no time, folgado fora do time. Acho que fora do time, folgado. Acho que não tem como não ser o Felipe Augusto, não, né? Acho que folgado, acho que todo mundo vai falar ele. Ou pelo menos quem jogou com ele, né? E do time, deixa eu ver. Deixa eu ver. Caramba, do time é difícil, hein? O povo lá é. O povo não é folgado, não. O povo é compromissado. Eu pensar aqui. Pode, mas do time que tá no time agora ou do time pode ser alguém que já saiu? Não, porque eu lembrei do Francis agora aqui, que é outro que ali tem uma marca que. Não, acho que ali do time é meio difícil ter um folgado. Não sei. Folgado. Não, no time ali tá. Caramba, no time eu não sei. Não tô lembrando de ninguém do time, assim, a ponto de ser folgado, não. Só as folgas, eu acho que vai ser eu no fim. Beleza, saiu bem, saiu bem. Um jogador que você acha mais difícil que você marcou até hoje. O cara que foi, pra você, não, esse cara foi o cara que mais me complicou na quadra. Do time, acho que o Wagner, que é difícil de marcar ali, porque por ser alto e por ser magro também, igual a gente tava falando de saber usar o corpo, ele, por mais que seja magro, ele consegue usar bem o corpo para aguentar a trombada. Então, se você tenta tirar no corpo, ele recupera e consegue equilibrar. E se você marca dando espaço, ele corta fácil também, né? E fora do time, eu acho que um cara que é difícil, principalmente porque a gente acaba marcando muito pivô, né? Eu acho que uns caras difíceis de marcar. Eu não vou nem colocar o Coimbra como esse cara difícil de marcar, porque foi um jogo só, então não teve muita. Vamos dizer assim, não deu para sentir direito, né? Porque ficava revezando eu e o Vitor ali mesmo. Mas eu acho que um cara que ainda jogou várias vezes e que eu acho muito complicado de marcar e que o Vitor sempre foge de marcar ele e joga para mim é o André lá de Rio Verde. E aí toda vez que ele não joga eu dou graças a Deus. Que eu já vou para Rio Verde jogando e falar, não, eu tenho que marcar o André, levar tranco lá, porrada o tempo inteiro. De marcar é esse, né? Assim, difícil de marcar são esses dois, eu acho. De pivô. Igual eu falei do Cássio também, que acaba que o Cássio, ele, por ser alto também no time, ele joga mais fechado, mas ele consegue ter chute de longe. É um cara também difícil de marcar, só que aí o difícil dele é conseguir chegar no chute, né, dele. Porque quando ele vai jogar no corpo ali, eu consigo segurar. O problema é quando ele vira para fazer o jumpzinho dele, que a mão não chega para marcar. Esses dois, eu acho, fora do time, são esses dois, o Cássio e o Andrezão. E um cara pra você jogar 1 contra 1. Quem que você chamaria pra jogar 1 contra 1? Já vem cá, fera. Eu sei, 1 contra 1. Uai, meio que já aconteceu um pouco, né? Mesmo seja no 5 contra 5, eu sempre tirei ele do jogo lá. É o Ivan lá de Rio Verde também. Não aguenta jogar, mete a porrada, sai do jogo com 5 minutos de jogo. É basicamente esses caras, assim, que eu gosto é desses, assim, que não perde a cabeça fácil. E você tem algum arrependimento de dentro da quadra? Mas acho que não. Talvez se eu fosse mais explosivo, dar umas porradas na galera mais firme, eu acho que ia ser melhor. Mas acho que não me arrependo, não. Porque tem uns caras que é igual você tava falando de ser folgado aí. Que os negócios de às vezes tá jogando e alguém deixa braço, meio desleal, assim, sabe? Nesses caras, assim, é bom você tentar ser um pouquinho desleal também, né? Porque ver se aprende um pouco na base da. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Sim. Mas eu acho que ele não me arrependo, não.
eu acabo ganhando isso na falta, tentando cavar as faltinhas. Cara. Aí você fica no Que jogo, estressa né? mais ainda. Que estressa mais ainda. Acho que eu não me arrependo, não. E você tem algum arrependimento que você possa falar, né? Lógico, não precisa se expor. Alguma coisa que você tenha se arrependido fora de quadra? Oi. Normalmente eu tenho, vamos dizer assim, meus negócios com relação à vida é sempre muito calmo, assim, muito consciente, né? É difícil eu fazer alguma coisa muito que gera um arrependimento tão grande assim. Mas eu acho que talvez eu ter tentado alguma coisa fora mais uma vez, apesar que a primeira vez que eu fui já foi meio frustrante assim, né? Porque na verdade gerou uma frustração de várias formas. Porque eu tinha ido para Assis logo no juvenil. Eu acho que quando 2000 e, acho que foi no primeiro ou no segundo ano que eu estava no Goiás lá, na base ainda. Eu peguei e fui para Assis para fazer o teste lá. O técnico do adulto tinha até conversado sobre me manter lá. Só que quando eu fui, eu devo ter ido tipo, na última semana de julho. E aí o campeonato já estava iniciando o retorno, já tinha iniciado o retorno. E aí, se eu não me engano, só podia colocar jogador novo no campeonato, não lembro muito bem como é que era a regra na época. Eu lembro que só podia colocar jogador novo até iniciar o retorno. Então, como eles já tinham, acho que uns 2 ou 3 jogos do retorno, não teria como eles me colocarem mais. Mas o técnico chegou em mim e falou, não, você fica, treina com o time, tenta se encaixar no jogo para ver se ajuda mais, assim, se rende mais no jogo. E aí você fica no time e ano que vem você entra no campeonato. Aí eu frustrei um pouco por essa parte, mesmo que eu passei eu passei assim, né, de ficar treinando e tudo mais. Passei no crivo do técnico, ainda mais do adulto, que eu não lembro o nome dele agora. Depois eu vou até procurar para saber. Mas era um técnico lá de São Paulo, ele é conhecido lá em São Paulo. Só que aí o que frustrou foi isso. A primeira parte é de eu não poder jogar, e aí eu ficar lá 6 meses basicamente só treinando. Eu acho que ia ser muito cansativo, ficar longe da família e tudo mais, para treinar só. Aí eu conversei com ele, falei, então eu vou voltar, vou terminar os estudos, no fim do ano eu volto e testo de novo. Aí quando eu fui voltar para o time tinha acabado, tinha dado não lembro, tinha dado uma crise no mundo lá também na época, e aí os patrocinadores do time tudo pulou fora, só ficou a prefeitura. Então o time tinha categoria de base ainda, mas não tinha adulto mais. Aí eu desanimei de voltar lá. Aí foi o ano que eu estourei aqui também, aí eu falei, quer saber, eu vou estudar. Aí eu entrei pra faculdade. E nesse períodozinho que eu fiquei lá, acho que eu fiquei lá uma semana, 2 semanas mais ou menos, assim, treinando com a galera. Todo dia, acho que era 8 horas, começava o treino, todo mundo acordando cedo, pulando da cama para ir treinar. E aí eu conversei muito, teve uns 3 dias que eu treinei junto com um adulto. E aí eu conversei com os caras que, tipo, pegava a seleção brasileira. Tinha aquele Ricardo Probst, um brancão alto, Sei qual que é. lá do sul. Ele é lá do sul, lá. Não lembro, não sei o que ele tá fazendo hoje, que já aposentou tem tempo, né? Eu lembro que ele pegava a seleção brasileira e estava no time na época. E aí eu conversei com eles, assim, principalmente, na verdade com ele não, mas com a galera da base que estava subindo, e conversava com ele. Aí os caras falando, tipo, que tirando ele, que tirava um salário de, na época, uns 20, 25 mil, que era um salário bom pra época, que hoje deve ser meio que baseado no salário, assim, de um Alex da vida, que deve estar beirando 70 e 50 mil. 20 mil pra época era o salário top para qualquer jogador. Aí a maioria do time recebia, tipo, 3 mil, 4 mil reais. Aí eu falei, vai ficar sofrendo aqui, principalmente porque atleta é aquele negócio, tem vida curta, porque é questão de 10 anos ele já vai estar parando, 10, 15 anos estourando vai estar parando, porque não vai aguentar, principalmente assim, né? Atleta que, no nosso caso aqui, brasileiro e tudo mais, que não é, por mais profissional que seja, não é aquele profissionalismo todo de ter uma segurança na vida, você vai terminar a sua carreira sofrendo. Vai conseguir andar direito, joelho doendo, tornozelo doendo, ombro doendo, coluna doendo.
de ser um esporte que, basicamente, por ser alto rendimento, vai acabar com o seu corpo, né? E aí, para ganhar R$ 5.000 por mês, aí eu falei, velho, vou focar mesmo no estudo, que dá para ganhar isso estudando, descansando, sentado. Sem precisar me matar de treinar e jogar. É porque nem, Aí foi quando nem toda agremiação tem uma estrutura, né? Não tem um pessoal da fisioterapia para estar sempre cuidando, sempre estar fazendo essa manutenção no corpo, Mas se né? você pegar do próprio NBB mesmo aí, que tem, eu acho que tá com 16, 17 times, sei lá. Dos 16, se uns 8 tiver uma estrutura dessa, assim, é muito. Tirando esses times grandes aí, Flamengo, o Palmeiras que tinha time não tem mais, o Vasco, que mesmo assim também não paga o salário dos caras. Então, assim, esses times grandes têm uma estrutura maior. Mas mesmo assim você vê que fica a desejar. Tanto é que tem muito jogador que não vira muita coisa assim, né? Porque uma lesão que sente, às vezes não rende o suficiente no ano, acaba a carreira do cara. Então, principalmente porque como o basquete é um esporte, principalmente fora da NBA, é um esporte que joga muito pouco, igual você pega aqui, os caras que jogam muito jogo aqui, jogam 50 jogos. Quando chega a jogar isso tudo, né? Quando chega a jogar isso tudo. Então, assim, um ano que você jogou mal, você não tem muito como mostrar isso depois. Não é igual o futebol, que às vezes, dependendo do time, joga Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Estadual, no fim do ano joga 100 jogos. Então, assim, no ano você consegue jogar um tempo mal e um tempo bem e recuperar seu status ali. No basquete não tem muito como. E aí o que eu desanimei foi isso. Talvez eu me arrependo de não ter tentado de novo, mas ao mesmo tempo eu não trato isso como um arrependimento total por causa disso. Porque até hoje mesmo eu vejo que se você, aqui no Brasil, tem jogador que consegue viver disso. Mas é uma vivência que eu acho que é muito sofrida no final. Tipo, no final que eu digo, no fim da vida, né? Depois que aposenta. O próprio caso aqui em Goiás mesmo, quando você pega e vê o Filipão, que jogou muito tempo, e você vê hoje que ele tem a dificuldade para andar, e você vê que o jeito que ele anda, ele sente dor para andar, e você pensar em fazer isso para a sua vida, de, não, eu vou me dedicar nisso aqui, para daqui 20 anos eu estar sofrendo para fazer uma coisa básica da vida, ir no supermercado comprar arroz e feijão, eu não consigo, porque eu tô com o joelho tudo estourado. Então eu preferi, questão de consciência mesmo, eu acabei desistindo um pouco por causa disso. Quero manter ativo o corpo, mas de uma forma mais saudável, não com alto rendimento, podendo chegar muito, ficar sempre beirando a lesão, né? Para ser um alto rendimento, quando diz, todo mundo tem que ser alto rendimento, né? Não só o jogador, né? Toda a esfera em volta tem que estar no mesmo patamar, que aí consegue segurar, né? Exatamente, do técnico até a diretoria do time. Porque se a diretoria do time não tiver um pensamento grande de alto rendimento, o time vai ficar sempre pequenininho e não evolui. É que a quadra, o jogador, quando diz, a quadra é os finalmente, né? Tem todo o processo atrás para apresentar aquilo ali. Não é só simplesmente vai lá e joga e pronto. Não, para a quadra mostrar resultado tem que ter todo um suporte por trás. Até o negócio, tipo um psicólogo de atleta mesmo, tanto que ajuda. Tanto é que a maioria dos times na Europa tem, porque sabe que isso ajuda, sabe que rende mais. Saber lidar num momento de adversidade, igual eu falei que eu gosto de jogador que perde a cabeça, é exatamente isso. Tipo, tem gente que não consegue focar e saber que eu tô aqui só para fazer esse jogo. Eu não tô aqui para matar o adversário. O cara do outro lado, no nosso caso aqui em Goiás, o cara do outro lado, ele é um cara que isso aqui não é a vida dele. Então, eu não posso ir ali dar uma voadeira no joelho do cara, quebrar o joelho do cara, porque ele vai chegar em casa e ele não vai ter o suporte para isso. Então, eu tenho que ter essa cabeça de que apesar que a ideia não é fazer isso em lugar nenhum do esporte, né? Mas quando o cara tem uma base por trás, o cara lesionar é uma situação que ele tem um suporte muito grande por trás, do time principalmente. No nosso caso, não é assim. A gente joga por amor mesmo, brincadeira, por passar o tempo. É igual eu falo para os meninos. Provavelmente, se o time acabar, eu não vá... Tipo assim, pode até ser que eu jogo algum outro joguinho e tudo mais,
Mas eu não vou ter um outro time para treinar, porque o meu foco não é jogar por qualquer coisa. Eu gosto de jogar com a galera que eu gosto de estar perto. Então eu acho que no nosso caso é muito mais amizade, muito mais, vamos dizer assim, amor ao jogo que a gente joga junto do que necessariamente basquete em si. E aí eu acho que essa parte é que tem que ter um suporte. Se não quer ser igual a gente está sendo aqui, só jogar, só brincar, chegar lá, acabou o campeonato, volta para casa e vai dormir, tem que ter um suporte muito grande. A partir do momento que você quer alcançar um voo maior, igual se quiser transformar um time que não é nada num time que quer jogar NBB, tem que ter um investimento para jogar um NBB. Se você quer um time para jogar Liga Sul-Americana, você tem que ter um investimento para jogar a Liga Sul-Americana. E esse investimento não é só financeiro. Não é você, não, então eu vou pagar R$1.000 porque eu quero só NBB. Ou eu vou pagar 10 mil porque eu quero Sul-Americano. É investimento geral, igual eu falei, do psicólogo ao técnico, à diretoria, é todo mundo. E isso é interessante você estar levantando, porque a nível profissional, todo mundo se entende. Apesar de sempre ter uma tretinha ali, uma rusga aqui ou ali, todo mundo se entende. Vocês podem ver que é raríssimo alguém fazer uma falta muito forte no outro, tirar o outro do jogo na porrada, numa contusão, porque todo mundo ali está na mesma barca. Por exemplo, se você vai e faz uma falta muito forte e lesiona o jogador, você está tirando um cara do trabalho dele, e você que fez a falta tá fazendo o quê? Você está sendo rotulado, fazer, aquele cara lá vai machucar os outros, aquele cara lá vai fazer uma falta desportiva. E nisso aí, isso que eu ia falar. E isso aí na hora de fechar um contrato, né? Para fechar um contrato, fazer, pô, vou trazer um cara para cá que vai ser problema, para chegar aqui vou ter que pagar multa, o cara vai tirar os outros do jogo, né? E muitas vezes o pessoal aqui, no nosso nível, né, pensa que é a vida, né? O jogo valendo a vida. Vale mais esse joguinho aqui do que jogar um NBB. É mais difícil jogar lá em Rio Verde do que jogar um NBB. A gente não é inimigo, a gente é adversário, mas tem gente que encara como fosse o inimigo, né? O inimigo mortal. Mas uma hora as pessoas tendem a evoluir. Vamos ver, né? O Vitor entrou aqui e ficou assustou. Ele acabou de mandar aqui perguntando. Querendo que pergunta pra mim por que eu pintei o cabelo. Você já quer abrir para as perguntas? Ué, você que sabe, tem mais pergunta aí? Se tiver mais pergunta aí, pode perguntar. Tem mais um aqui, mas acho que vou deixar para fechar. Vamos ver se o pessoal quer perguntar. Então já vamos pegar do Vitor aqui, ó. Por que você pintou o cabelo? O Vitor perguntando. Eu mandei lá pros meninos perguntando, falei, bora pintar todo mundo o cabelo, ninguém quis, todo mundo pulou fora. Aí eu falei, então vou pintar então. Tem que ficar sozinho. Né? Na verdade, pintei só pra variar mesmo. Já tinha tempo que eu queria. Tava querendo testar isso. Depois eu vou ver se eu pinto de rosa, um rosa bem clarinho. Ixi, Mari. Dá uma variada. Testo rosa, testo azul, testo verde. Vai testando as cores aí. Deixa mais, ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Vamos ver. Eu tinha visto aqui uns meninos mais pra cima perguntando, deixa eu ver se... A Kênia tava pedindo um oi aí pra nós dois mandar oi pra ela. Então, oi, Kênia, se você ainda tá aí, oi. Não sei se tá aí não, mas oi também. Deixa eu ver aqui que é. Eu tinha visto uma outra, não lembro quem foi que perguntou, bem no começo, hein? Que eu não sei se são as mesmas que aparecem pra você aí. Até onde eu sei, acho que aparece todo mundo. Aí o Fred acabou de mandar um aí. Muito obrigado, Fred. Linda é você. Tô procurando alguma coisa aqui. As mensagens ficam baixando aí, volta lá no final. Foda.
Aqui, ó, a Fernanda fez uma pergunta pra você aqui, ó. Qual a sensação das pessoas falarem que você burla os rebotes? Porque você tenta duas vezes antes de fazer a cesta. Ué, mas é. Ao mesmo tempo que eu burlo no rebote, eu perco aproveitamento na cesta. É um. Dois pesos no não, é. Tem que pôr na balança e escolher. Eu acabo fazendo para. E o Atila caiu. Ele faz isso pra ganhar de mim, Santiago. O Atila caiu, vamos ver aqui. Ué, O trem caiu aqui. ele tava respondendo. Você viu que o Will Voltou? falou, né? Ele faz Voltou. Tá me escutando? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Apesar que agora sumiu as mensagens pra mim, que foi tipo dar uma atualizada no negócio, não sei porquê. Vou ler de novo. Qual a sensação das pessoas falarem que você burla os rebotes porque você tenta duas vezes antes de fazer a cesta? Ah, tá. Não, na verdade é só, vamos dizer assim, o- são situações do jogo que acabam acontecendo, né? É a disputa de rebote que eu vou tentando no tapinha, quando eu vejo já foi 2, 3 vezes na tabela, aí a Fernanda já conta isso como arremesso. Aqui, ó, o Vitor falou assim, ele faz isso para ganhar de mim, Santiago. Faço não, é o gosto dele. Ó o Fred escreveu. Né? De jeito, todo mundo tá falando minha mãe. Uma coisa que eu achei estranho foi eu ir no supermercado e o povo me olhando aí. Como é uma coisa que não me incomoda, é uma coisa que fica só aqui por cima da cabeça, eu nem vejo. Aí eu tava andando no supermercado esse dia, olhar pro lado, o povo me olhando. Tipo assim, aí eu peguei, aí eu lembrei. Toda vez que eu vejo alguém olhando me assustado pra mim, eu lembro do cabelo. Não sei se vocês estão achando que eu vou roubar alguém, sei lá. E aí, e a polêmica? Você vai querer entrar, igual os meninos, entrar na polêmica ou não? Qual dela? Seus 5 jogadores. Ah, uai. A gente entra, não fui da polêmica, não. Uai. Da base do adulto? É. E minha base acaba que foi meio curta, né? Mas deixa eu ver. A minha base, acho que colocava o Paulo, lá de Trindade, de armador, né? Deixa eu ver quem mais que era da época. Acho que era o Paulo. Basicamente era o Paulo, eu, Gustavo. Aí tinha uma pessoa que vinha que ajudava muito, era o Pedrinho, que foi para os Estados Unidos. Não sei se você lembra dele. Um Ah, o branquinho. Pedro Carmo. Isso, Justin Bieber. Deixa eu ver. E ele ajudava muito também quando vinha assim do banco. E aí os outros meninos que tinha, que eu acho que aí no caso eles eram da categoria anterior, no caso da sub-17, sub-16, que na época acho que era sub-18. Aí tinha